Abra comigo sua Bíblia. Salmos de número 3. Salmos de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Que vai dizer assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Podei tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler é um texto interessante porque toda a Bíblia Sagrada em si, ela nos traz lições. Ela nos ensina alguma coisa. O texto que ora acabamos de ler, o Salmo de número 3, está falando acerca de um homem que nós conhecemos tão bem, Davi. E quando nós vamos ver Davi cantando este salmo, entoando esse cântico, nós vamos perceber que aqui neste momento, Davi está passando por algumas adversidades. Davi está em guerra. Davi está passando por aflições. Davi está passando por uma grande batalha. E a batalha ainda que é gerada, que Davi está contando aqui, é uma batalha que nós vamos saber, que nós conhecemos muito bem, que se encontra no 2 Samuel capítulo 15, quando nós vamos perceber que Davi está em um grande impasse contra o seu próprio filho, Absalão. Nós vemos que Davi, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus. É Deus quem escolheu Davi para poder reinar. É Deus que escolheu Davi para sentar ao trono. É Deus que separou Davi para poder ser quem foi, e nós conhecemos tão bem o feito de Davi. Mas só que Davi também tem suas falhas. Como homem, ele peca. Como homem, ele tem falhas. Como homem, ele peca, ele adultera e deita-se com Betseba, e nós vamos e sabemos bem que por conta da ação e por conta do seu coração que é voltado a Deus, ele pede perdão e Deus tem misericórdia. Porque a misericórdia de Deus supera, irmãos, qualquer fase da vida que nós passamos. Davi, em tua vida, tem mancha, mas só que a mancha não elimina a promessa que Deus tem sobre ele. Davi carrega marcas de falhas, mas só que a oração de Davi é tão sincera que Deus o perdoa. Mas uma coisa que Deus não tira é a espada de dentro da casa de Davi, porque todo pecado traz consequência, todo pecado gera algumas marcas futuras. Davi percebe isso e vê isso acontecendo dentro da tua própria casa. Nós vamos ver irmão batendo irmão, nós vamos ver perseguição do filho contra o pai. E aqui quando nós vamos olhar esse salmo, Davi está contando acerca disso. Davi está cantando e louvando a Deus e mostrando o momento e a fase que ele está passando. Absalão está perseguindo, querendo usurpar o trono. Absalão está querendo o trono a qualquer custo, mesmo se for necessário tirar a própria vida do pai. E ele está com esse intuito de eliminar o pai para usurpar o trono. Mas só que o texto vai dizer que enquanto Absalão está perseguindo Davi, Davi está fugindo e orando a Deus. Está louvando a Deus, está chorando e se humilhando diante de Deus. Por quê? Porque Davi nos dá uma lição extraordinária aqui. Lutar contra quem não conhecemos é fácil. Lutar com quem é de dentro de casa que é difícil. Lutar
contra quem não conhecemos, até lutamos, mas batalha com quem nós conhecemos muito bem, que é de dentro de nossa casa, aí que é difícil. Porque, irmãos, as maiores batalhas que surgem em nossas histórias, em nossa vida, nunca é pelo lado de fora, sempre é pelo lado de dentro. Nunca é pelas coisas externas, sempre é pelas coisas internas. As maiores batalhas que é travada sobre nós são aquelas que está dentro, não do lado de fora. Aqui Davi está lutando uma batalha do lado de dentro. É seu filho, é seu sangue, é da sua casa. Viveu, cresceu, foi alimentado, instruído por ele. Mas esse mesmo se revoltou contra ele. E aqui, quando nós vamos olhar, esse salmo é tão lindo, porque o salmo vai começar e vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Davi está dizendo: cada batalha que eu luto e que eu venço, quando eu penso que vou ter paz, mais inimigos crescem. Por quê? Porque servo de Deus tem que entender isso. Sem luta não tem crescimento. Sem batalha você não tem uma vida de intimidade. Porque crente não cresce debaixo de confortos, de apertos, de bajulações. Sempre é debaixo de batalha é que você chora, é que você geme, é que você se prostra e que você reconhece que é Deus que entra na batalha e vence aquelas batalhas que você não pode vencer. Ele diz: como que se multiplicam os meus adversários? Como são os que se levantam contra mim? Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Perceba bem, quando nós vamos ler o texto e vamos ver esse cântico, nós percebemos que é um cântico de exaltação a Deus, porque do verso 1 ao verso 8, nós vamos ver sempre a frase Senhor Deus, Senhor e Deus, no verso 1 ao 8, somente no verso 6, que nós não vamos ver o nome nem Senhor, nem Deus ser pronunciado, mas no verso 7, há duas dessas frases, Senhor e Deus. Então Davi está dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor está em todo momento ao meu lado, o Senhor está comigo do princípio, o Senhor está no meio, o Senhor também está no final. Então olha só o cântico que Davi está louvando a Deus, porque, irmãos, Davi nos ensina uma lição aqui: os melhores cânticos e louvores entoados a Deus vêm debaixo de pressões e batalhas que não podemos vencer pelas nossas próprias mãos. Então, quanto maior for a luta, melhor vai ser o louvor e o cântico a Deus. Oh glória! Os maiores louvores entoados, se você for observar, sempre foram cantados debaixo de batalha e labuta, que homens pensavam que iria morrer ou que iriam perecer. Mas só que os louvores cantados nessa hora é quando nós vamos ver sincera adoração, e quando nós vamos perceber que o Senhor é grande e eu sou pequeno, Ele é absoluto e eu sou falho, eu peco, mas Ele é santo, eu não posso, mas tudo Ele pode. Porque, irmãos, as batalhas nos revelam quem Ele é, quem eu sou, o tamanho que eu sou e o quão grande Ele é. É nessa hora que nós entendemos que eu diminua e que Ele cresça. Oh glória! É por isso que batalhas são necessárias em nossa vida. É por isso que batalhas são necessárias vir sobre a nossa história. Porque não é sinônimo de que você vai perder e perecer. É sinônimo de socorro e de proteção da parte dEle. Esses dias, meu amigo, o André contou esses dias: Leandro, na fase de provação ou na fase que está difícil para mim, é o momento que eu estou mais observando milagres em minha vida, é o momento que eu estou vendo mais a provisão de Deus. Por quê? Porque Deus tem facilidade em se manifestar quando eu percebo que está longe do meu alcance de conquistar. Quando eu percebo que está difícil, aí vemos a mão dele me alcançando. Quando eu percebo que não dá, aí nós vemos o socorro dele
dele em nossa vida. Quando eu penso que não vai, aí vem a mão dele dizendo: eu estou aqui, eu estou contigo desde o princípio, estou no meio e também estou no final. Então Davi sabe o que está dizendo. Davi está dizendo: essa batalha é maior do que eu imaginava, mas assim como o Senhor foi comigo no pasto, assim como o Senhor foi comigo diante de Golias, assim como o Senhor foi comigo nas perseguições de Saul, assim é o Senhor comigo agora. Oh glória! Deus, ele não se limita a uma única fase. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estava contigo no começo, eu estou contigo agora, mas também estou no final com você. Aleluia! Só quem sabe a preciosidade, o tamanho que é Deus, nós sabemos. Eu canto e digo: o Senhor é bom. Eu canto e digo: o Senhor é grande. Eu canto e digo: o Senhor é Deus. E por conta disso eu tenho proteção, e as tuas mãos está comigo. Aleluia! 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 Chamado e ministério nunca foi fácil para ninguém. Aceitar aquilo que Deus tem nos traz marcas. Mas irmãos, eu tenho um detalhe para te dizer. Quantas batalhas você já travou, que você pensou que ia perecer, mas na hora que você disse: não dá para mim, você colocou um joelho no chão e viu a mão de Deus entrando e te arrancando do meio daquela luta e mostrando que ele é general de guerra que não perde batalha. Quantos livramentos já tivemos? Quantas vezes Deus deu a proteção dele para nós? Estamos sentados aqui ouvindo essa palavra, por quê? Porque ele nos protegeu lá, nos protegeu hoje e ainda continua nos protegendo para todo sempre. Deus, ele não muda, ele continua o mesmo, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é poderoso, ele é absoluto, nele há todo o poder, e nós servimos esse Deus grande e poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico olhando, quando eu leio as santas e as sagradas escrituras, parece que as letras começam a sair, os textos começam a fluir, e eu começo a pensar: Senhor, quantas fases, quantas lutas, quantas batalhas, mas em todas elas o Senhor me fez ser vitorioso. Quantas vezes eu pensava: não dá, é muito para mim, eu tenho pouca força, desse jeito eu pereço. Mas quando eu pensava que não, ele vinha de longe com as mãos estendidas. É por isso que nós vamos olhar os discípulos no meio de uma tempestade que para eles não dá, porque contra a natureza homem nenhum vence. A natureza se levanta, mas tem ali os discípulos que tem um Deus que manda, eles estão debaixo de uma ordenança, e tem um Jesus que é soberano, que manda em cima, manda embaixo. Aí quando eles pensam: vamos naufragar, vamos afundar, aí vem Jesus andando por cima das águas, só para mostrar para eles: quando a batalha for grande demais para você, ela é pequena diante de mim. Quando você pensa que não dá, olha de longe e vê o seu socorro vindo. Por quê? Eu venho, e para você parece que não dá, mas de longe eu já venho gritando: aquieta-te vento, acalma-te mar. Oh glória! Irmãos, entenda: se você está em uma embarcação, se você está no meio de uma batalha que Deus permitiu que chegasse, Ele está no controle dessa guerra, Ele está no controle dessa situação. Mas Leandro, essa batalha surgiu da onde eu não imaginaria, da onde eu não pensava que iria vir, veio do lado de dentro, veio do meu irmão, veio de alguém que eu conheço, veio de alguém que cresceu comigo. Pois é, quando for maior do que você imagine, da onde você vai observar o livramento de Deus, porque Deus ainda protege aquele que ama, aquele que cuida e aquele que ainda tem uma chamada e teme a Deus. Aleluia! Então nós vamos observar o Salmo de número 3, nós vamos perceber o Senhor presente no verso 1, como também no verso 4, como também no verso 8, e nos versos de 1 ao 8, Ele é soberano.
No verso 4, nós vamos perceber a centralidade dele. O salmista está passando por dificuldade, mas Deus está no meio. O salmista está passando por adversidade, mas Deus está no meio. O salmista está passando por perseguição, mas Deus está no meio. Oh glória, precisamos entender isso. A centralidade de Deus em nossa vida mostrará para nós que nunca foi pela nossa capacidade humana, sempre foi Ele, sempre foi Ele, sempre foi Ele. Quando nós vemos luta, Ele está no meio para dar livramento. Quando nós vemos prova, Ele está no meio para dar livramento. Quando nós vemos perseguição, Ele está no meio para dar livramento. É por isso que o salmista vai dizer: 1000 cai do meu lado, 10.000 cai do outro, mas eu não sou atingido. Por que não? Porque Ele está no meio para dar livramento para aquele que acredita na tua santa palavra e confia nele. Então temos que saber, tem proteção. Estamos no meio de uma batalha, mas ele não perdeu o controle. Tem proteção, ele é o centro, ele é soberano e ele é Deus, e nós servimos esse Deus aqui esta noite. Aleluia, aleluia. Aí nós vamos observar, o Senhor é soberano. Nós percebemos aqui que o salmista está dizendo: o Senhor é soberano. A centralidade dele, a centralidade que ele tem é somente dele. Ele é o centro de tudo. A ele deve ser a adoração, deve ser a glória, deve ser o louvor. Esse negócio de ir para culto só se fulano tá, irmãos, ele nunca entendeu quem é a centralidade e que é Cristo. Esse negócio de ir para culto só se tiver nome lá, se tiver nome no cartaz, se for famoso, ser reconhecido pelos homens, ele não entendeu ainda que a centralidade do louvor tem que ser para ele. Ele é o centro, é ele quem levanta, é ele quem dá peso no nome, é ele que coloca de pé, é ele que coloca a graça sobre a igreja. Irmãos, eu poderia fazer qualquer coisa aqui para tentar fazer movimento, mas se não for a graça dele, de nada adianta. Eu posso ter as melhores técnicas humanas, mas se não for a graça dele, de nada adianta. Mas aqui o texto está dizendo: o Senhor é o centro, é o Senhor que manda fogo, é o Senhor que cura, é o Senhor que levanta, é o Senhor que abate, é o Senhor que faz, é ele que faz. Aleluia. Aí ele vai dizer no verso 3 que o Senhor era o seu escudo. O Senhor é o seu escudo. O que é um escudo? Arma de defesa, que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, que ela é presa na mão ou no braço, a qual ela tem o intuito de proteger o corpo do guerreiro quando ele está em uma batalha. Olha o que o salmista Davi está dizendo: Senhor, eu já batalhei demais até aqui, e eu sei muito bem o que é um escudo na minha frente. Quando eu pensava que vinha uma flecha, tinha um escudo para me proteger. Quando vinha um soldado para me atingir, tinha um escudo para me proteger. Assim como eu batalhei muitas batalhas, e o Senhor sempre foi o meu escudo, que protegeu o meu corpo físico. Até aqui eu sei também que há proteção, até aqui eu sei também que há livramento. Só quem sabe que Deus protege tem que entender, o louvor é para ele. Tem proteção aqui essa noite. Deus está dizendo: eu te protegi até aqui e vou continuar te protegendo. O diabo perdeu tempo pensando que ia te matar nessa guerra, mas o escudo apareceu só para te garantir: você é meu, e quem é meu não cai em batalha. Quem é meu continua de pé. O salmista está em guerra, mas Deus é o seu escudo, o seu amparo, a sua proteção, a sua defesa. O salmista disse também no verso 3 que o Senhor é a sua glória. O Senhor é a sua glória. Quando a glória do Senhor se manifesta, ele traz contigo, ele traz com ele renovo espiritual. Oh glória, porque não adianta você só ter proteção, você precisa também de renovo, porque batalha vai sugando as energias, mas se eu sei que ele é proteção, eu também sei que ele é renovo. Se eu sei que ele é proteção, eu também sei que ele refrigera a minha alma e me dá energia para
continuar batalhando. Deus está dizendo para você: não desista dessa peleja, não retroceda agora, continue avançando. Mas eu não tenho força, a minha graça te basta, o meu poder vai aperfeiçoar na tua fraqueza. Se levanta, fica de pé e continue avançando para a glória de Deus. Aleluia. É o Itzmaia. O salmista está em aflições, mas a glória do Senhor lhe dará refrigério. A glória do Senhor é a certificação da sua vitória. Oh glória, não é fácil entrar em batalhas, não é fácil guerrear, não é fácil estar em uma guerra, porque quando estamos em guerra não sabemos se vamos ser feridos, não sabemos se vamos conquistar. É por isso que é difícil, irmãos, porque quando Jesus nos chama é para batalhar mesmo. Jesus mesmo diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, e quem não tiver pronto para guerrear, ele nem vai querer entrar na guerra. Mas quando nós aceitamos a chamada de um servir, já sabemos: eu fui eleito, fui convocado, estou numa guerra, essa guerra é dele. Se é dele, tem proteção, tem o escudo, mas também tem espada, e quando eu me cansar, a glória dele se manifesta e renova minhas forças. Essa noite Deus está te dizendo: você é um soldado, e soldado tem proteção. Nesse exército não vai ter morte, nesse exército vai ter vitória. Estenderá a bandeira da vitória e vai dizer: é o Senhor que deu livramento, é o Senhor que me deu vitória, é o Senhor que guerreou por mim. Até aqui eu estou de pé, porque Ele me deu proteção em todo momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é fácil, irmão, passar por adversidades, não é fácil passar por lutas, não é fácil passar por aflições, porque, irmãos, em momento de aflições, de todo lado recebemos pancada, é de todo lado, porque é numerosos os inimigos que estão à volta, e no meio da batalha você tem que estar pronto para entender: não sou eu, é aquele que me convocou. Porque tem batalhas que nós entramos, tem outras que é o próprio Deus que nos coloca lá. Eu vou repetir isso aqui: tem batalhas que nós mesmos entramos, mas tem outras que o próprio Deus nos coloca lá. Para quê? Para te dar ensinamentos, instruções, te dar experiência, te fazer entender que quando você confiar nele, tudo vai bem. Ele protege, Ele cuida. E quando estamos no meio de uma peleja e de adversidades, ouvimos, irmãos, nós ouvimos cada coisa. Porque quem está fora não entende quem está dentro. Quem está fora não entende o porquê que você clama tanto. Não entende, porque entra culto chorando, eleva o tom da voz em adoração, grita socorro, pede para Deus misericórdia, porque quem está fora da batalha, ele não sabe quem está no meio de uma peleja. É por isso que eu não critico quem está adorando em voz elevada, é por isso que eu não critico o culto de ninguém. Pode incomodar o da esquerda e da direita, mas só ele sabe a batalha que está pelejando, só ele sabe o que está vivendo, só ele sabe a luta que está travada. E nessas horas, quem está do lado de fora tem sempre a mesma atitude. Qual atitude, Leandro? A atitude de julgar, atitude de criticar, atitude de apontar, atitude de falar mal, atitude de olhar e falar: para que tudo isso? Para que gritar tanto? Para que gritar tanto a Deus misericórdia? Para que tudo isso? E não sabe a luta que ele está vivendo. Porque só quem está vivendo o período da batalha e da dor sabe o significado da adoração, sabe o significado de colocar para fora aquilo que está atingindo aqui dentro. Então o salmista aqui não está incomodado com quem está olhando e as críticas que vêm do lado de fora. Ele está preocupado de saber se Deus vai ouvir a tua voz,
se Deus vai ouvir o teu louvor, se Deus vai entender o teu cântico. Porque, irmãos, nós temos que perceber isso. Nós nunca podemos criticar alguém que está no culto, chorando, adorando, de voz alta, se eu não entendo a luta que ele está passando, se eu não entendo a batalha que ele está vivendo, se eu não conheço a vida dele na sua absolutividade, a qual isso ninguém vai conhecer, mas somente Deus. Se eu não conheço a história dele, eu não tenho direito de crítica. Foi o que Jó passou. Jó passou a maior batalha da vida, perdeu os filhos, perdeu tudo. Aí os amigos que diziam que era amigo, quando veio apontando o dedo, está pecando. Só está acontecendo isso porque Deus está te julgando. É as mãos de Deus. Mas não sabia que era Deus que estava no controle e forjando o caráter de Jó, mostrando que Jó era temente a Deus em qualquer fase da vida. Por quê? Porque tem pessoas que mudam. Com fase boa, transforma. Fase ruim, aí volta a humildade. Porque tem gente que muda com pouca coisa, mas Jó aqui, tendo ou não tendo, continua o mesmo. Aí os amigos que vêm julga, aí sem saber a luta que ele está vivendo. Aí o texto vai dizer lá no final do capítulo do livro de Jó, vai dizer que Jó orou pelos seus amigos. Aí o texto diz que Deus acrescentou tudo em dobro a quanto Jó antes possuía. O que é isso? É Jó dizendo: vocês me criticam, mas eu sei a minha luta. E mesmo debaixo de crítica, eu ainda oro por você. E mesmo debaixo de luta, ainda eu sei o endereço do meu Deus. E mesmo vocês me acusando, eu intercedo pela tua vida. Quando Jó entendeu isso e intercedeu, Deus mudou o cativeiro de Jó e acrescentou tudo quanto Jó ainda antes possuía. Sabe o que Deus estava dizendo? Jó, é isso mesmo. A batalha é tua, a peleja é tua, até que eu te protegi. Mas se tiver ainda adoração na tua boca para orar por aqueles críticos que te criticam, eu te dou dobrado o que você antes possuía. Eu te abençoo 2 vezes mais do que antes você tinha. Então Deus está dizendo para você, mesmo sangrando, continue orando por quem te persegue. Mesmo sangrando, continue orando por aqueles que não olham a sua luta. Mesmo sangrando, continue adorando a Deus e pedindo misericórdia. Porque uma hora ou outra você vai ver a mão de Deus entrar. Uma hora ou outra você vai ver o general de guerra pisar, e aonde ele pisa, demônio não sustenta. Aonde ele pisa, enfermidade não fica. Aonde ele entra, não tem derrota, é vitória, e tem vitória garantida para você aqui esta noite. É marabachuremaia. Aleluia, aleluia. O salmista aqui está contando experiência de vida, está contando o que vive, está contando a fase que está vivendo. Oh glória! E essa experiência é gratificante, irmãos, porque nos mostra o que é adoração e o poder da adoração. Porque quando nós vamos olhar, olha o que o salmista disse no verso de número 5: deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustém. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustém. Só deita e dorme quem tem fé para confiar em Deus mediante uma batalha que está vivendo. Só deita e dorme aquele que ora. Só deita e dorme quem entende que ele é escudo. Só deita e dorme quem entende que ele é renovo. Só deita e dorme quem entende: estou numa guerra, mas ele é Deus, ele é general, ele é poderoso. Só deita e dorme quem coloca joelho no chão. Só deita e dorme e descansa quem acredita: eu estou numa peleja que é maior do que eu, mas eu confio tanto nele que eu não fui atingido até aqui e não serei atingido por mais que eu durma. Ele está me protegendo, ele é escudo, ele é renovo, ele refrigera, ele me coloca de pé, anima a minha vida e anima a minha alma. É isso que Pedro diz, que quando nós vamos olhar Atos dos Apóstolos,
Nós vamos ver o apóstolo Pedro, está no meio de uma prisão, a batalha é maior do que ele, tem um Herodes que quer arrancar a cabeça dele no outro dia, tem soldados que estão à volta, prendendo o braço dentro da cela, mas o texto diz que Pedro dormiu, e quando Pedro dorme, o anjo do Senhor aparece de madrugada, solta Pedro, acorda Pedro, os soldados dormem, Pedro saindo para fora, era um anjo abrindo as portas, Pedro andando, e o anjo na frente abrindo a porta, a última porta era tão pesada, que precisava de 2 bois para sustentar, e manter do alto, aí o anjo pega com a mão, suspende e diz, passa, porque quem confia no meio da peleja, eu abro o caminho para ele passar. Deus está dizendo, dorme, descansa, porque a tua vitória está na mão de Deus, e ele trouxe você aqui essa noite para dizer, eu não perdi o controle, hoje mesmo está tendo livramento, hoje mesmo está tendo socorro, eu estou aqui para te dizer, essas mãos estão indo de encontro a você. Emarabassura, emarabacamaraia. Aleluia. Quem ora descansa, quem ora dorme. Irmãos, tem dias da nossa vida que estamos numa peleja tão grande que se não orarmos, ficamos atribulados. Mas você já percebeu que no momento que você está atribulado e que você lembra-se de Deus, você coloca o joelho no chão, você se ajoelha quebrado, sem direção, agoniado, mas depois de 5 minutos de oração, você levanta renovado e confiando na vitória. O que é isso? Isso é o caminho que Davi está dizendo. No meio dessa luta, eu sei o endereço dele. No meio dessa peleja, eu sei o endereço dele. No meio dessa batalha, eu estou agoniado, mas eu confio no Deus que eu sirvo. No meio dessa peleja que é tão grande, eu ainda sei que Ele ouve a minha voz. Deus te trouxe essa noite para te dizer, eu estou querendo ouvir a tua voz no meio dessa guerra. Eu estou querendo ouvir a tua voz no meio dessa peleja. Por quê? Enquanto você fala com Ele, Ele desce com proteção. Enquanto você fala com Ele, Ele desce com socorro. Enquanto você fala com Ele, Ele está abrindo o caminho, quebrando os laços, tirando os empecilhos e mostrando para você, você é eleito. Eu estava com você lá no começo, eu estou agora no meio e também estou no final. Qual é a história do final? É o momento de você colher o período da honra. Deus me trouxe para te dizer, tem novidade chegando aí. Ô glória, pode ser essa semana, pode ser esse mês, pode ser esse ano, que se cumpre aquilo que você sonhou no começo. O mesmo Deus que prometeu é o mesmo que está te garantindo, você não vai perecer, tua casa não vai afundar. Eu estou entrando com providência. Se levanta e acredita nas minhas mãos, que eu estou cuidando de você. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amai chorabaia, é o itmai chorabacmaraia. Aleluia. Talvez tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que está vivendo uma batalha espiritual tão grande, que a alma está angustiada, que a vida não tem mais alegria, mas esse Deus que entra na peleja, Ele também tem bálsamo, Ele também sabe o que você precisa, e Ele está dizendo para você, eu não venho de encontro a você com mão vazia, eu tenho presentes nas minhas mãos. Ele vai curar você de dentro para fora, vai te dar ânimo para prosseguir e avançar. E Ele está dizendo para você que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Por que não? Porque esse escudo de proteção está brindando a tua vida, está brindando a tua história, está brindando a tua vida espiritual. E o Senhor está dizendo, mantenha-se adorando, cante que louvores aí ao meu nome. Por quê? Porque eu sou o Senhor da tua vida e mantenho você seguro, protegido para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nessa hora louvamos ao teu nome e engrandecemos pela tua santa palavra. Entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, é vitorioso, e nossa alma grita que esta noite pedindo a ti, Senhor, socorre-nos,
abençoa-nos, refrigera nossa alma, alivia essa pressão de nosso peito e nos faz observar mais longe do que estamos olhando agora, porque nós sabemos que o Senhor é bom, poderoso, cuida da nossa vida. Então cuida, Senhor, essa noite, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e que nós possamos cantar louvores a ti no meio de guerras, batalhas, mas não afaste de nossa boca adoração ao teu nome, porque enquanto te adoramos, nós somos cobertos pela tua graça. Enquanto te adoramos, há anjo que nos protege. Enquanto te adoramos, nós sabemos que o livramento é certo. Ah, Senhor, ouça a nossa voz aqui esta noite, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda em pé, quero agradecer a Deus.